Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre organização de reuniões, algo que eu faço bastante e aí algumas pessoas me perguntaram como que eu faço essa organização, da onde que veio, como que eu sei o que eu tenho que falar, como que eu sei que eu tenho que, como que faz a gestão, assim, na prática, gente, sem teoria, realmente como que é no meu dia a dia para organizar essas reuniões de forma mais otimizada, assertiva e que não demore muito tempo e que as pessoas não se sintam desgastadas e não sintam que a reunião foi em vão. Porque isso é muito chato, né? Você ser chamado para reunião e aí você ter a impressão de que foi para nada, que vocês ficaram conversando sobre coisas nada a ver e que vocês perderam tempo. Então acho que isso tem que realmente fugir disso. Reunião que a gente sente que perdeu tempo é reunião ruim, né? Então não devia ter feito essa reunião. Se realmente vocês tiveram a impressão de que vocês perderam tempo, essa reunião podia ter sido evitada, podia ter sido feito um e-mail onde as pessoas falam o que foi feito, ou algum tipo de painel onde vocês compartilham ações e aí você fica sabendo da ação lá do seu colega, mas chamar a reunião e aí você sair dessa reunião com o sentimento de, poxa, que porcaria, a gente não devia ter feito essa reunião, é que realmente vocês perderam tempo. Então, pensando nisso, eu separei 5 dicas para compartilhar com vocês de coisas e ações que eu costumo executar e fazer para preparar uma boa reunião e para essa reunião ter um bom desenrolar e as pessoas não ficarem com esse sentimento de que essa reunião podia ter sido evitada ou que vocês não avançaram ou que não deveria ter sido feito. Então, vamos lá para a primeira dica. Defina um objetivo para sua reunião. Não importa a frequência dessa reunião, defina um objetivo, que mesmo que seja uma reunião frequente, que vocês já estejam acostumados a fazer, uma reunião que já aconteça toda semana, ou a cada 15 dias, ou todo mês, se não for necessário, não faça, tá? Então defina o objetivo. Se é você que está lançando essa reunião, se é você que é o gerente aí, que é o gestor, que está organizando, está coordenando as atividades e está chamando as reuniões, então defina o objetivo que você está buscando com essa reunião. Então, por que vocês estão lá? E aí, mostre isso para as pessoas no início da reunião, ou mesmo dentro do convite, você já fala: boa tarde, pessoal, eu estou chamando essa reunião para definir o novo escopo do projeto. Então, a gente vai sair dessa reunião com o novo escopo definido. Então, esse é o primeiro ponto. Sempre defina um objetivo para essas conversas que vocês forem ter, seja uma reunião presencial, seja uma reunião online. Então, poxa, Mari, não sei ainda qual que é o output da reunião, não sei exatamente qual que é o resultado da reunião. Não tem problema. Se o seu objetivo for sentar e fazer um brainstorming, um apanhado de ideias e imaginar soluções para algum desafio, isso é um objetivo. Então, você tem um objetivo de sair da reunião com ideias. Não significa que você tem que sair da reunião com uma solução. Não. Significa que você tem que entrar na reunião com um objetivo em mente. Então, o objetivo é definir ideias, o objetivo é definir soluções, o objetivo é definir escopo, o objetivo é definir custo, quanto que a gente pode gastar, quanto que foi gasto, olhar para o que foi feito, monitorar o que foi feito no projeto anterior, ou fazer reunião operacional. Qual que é o objetivo? Porque muitas vezes me chamam para reunião sem objetivo. Aí isso me deixa... Nem vou falar, né, gente? Todo mundo perde o tempo. Todo mundo perde seu tempo. E o projeto não avança, né? Esse foi o nosso primeiro ponto. Segundo ponto é você organizar uma pauta. Então, organize o passo a passo que você vai utilizar nessa reunião. Na sua cabeça, se você for uma pessoa que precisa de algum documento visual, então escreva no seu bloco de notas, escreva em algum lugar que te ajude a lembrar o que você vai falar na hora de conduzir, quais são as perguntas que você tem que fazer para as pessoas. Então, organize uma pauta. Se você já tiver essa pauta adiantada, já coloca no e-mail que você
estiver mandando para as pessoas, no convite desse e-mail, você já coloca a pauta lá, falando quais são os temas que vocês vão tratar. Então, se for para definir esse novo escopo do projeto, então você pode colocar, então a gente vai avaliar o escopo atual, vai ver os prós e contras, vai redefinir um novo escopo e vai validar. E aí, quais são os próximos passos? Você escrever um documento? Então, você definiu os passos dessa reunião, a pauta, não espere que as pessoas cheguem e já saibam o que você quer discutir, o que você quer conversar, e muito menos como você quer conduzir a sua reunião se você estiver organizando essas reuniões. O terceiro ponto é o suporte visual, tá? Então, principalmente, se você estiver numa reunião frequente, você deve organizar um suporte visual para você ter ideia do monitoramento, do avanço das tarefas das pessoas e do que vocês estão discutindo. Então, eu organizei, já até contei em alguns outros vídeos aqui no canal, eu organizei por 2 anos um evento que era fora das minhas tarefas de trabalho, mas organizei lá em Paris o Mulheres em Ciência de Dados, que é um evento em comum entre várias empresas, universidades, centros de pesquisa. Então, eu tinha muitos stakeholders, muitas pessoas diferentes nas reuniões, que às vezes vinham em uma, faltava em outra, e assim, não eram constantes. Então, eu tinha sempre um documento, no meu caso era um PowerPoint, que eu ia contando para eles o que estava acontecendo, e aí assim que aquela tarefa mudava de status, eu mudava no PowerPoint também, porque aí as pessoas tinham acesso a esse follow-up, tinham acesso ao que estava acontecendo, esse monitoramento através do meu documento, e aí no final da reunião eu sempre compartilhava com eles esse documento para eles verem qual é o status de cada ação que está acontecendo, ou mesmo o status mesmo do projeto, né? Qual que são os problemas, desafios ou coisas que a gente já fez, ou quais são as esperas que a gente tem e tudo mais, os entregáveis. Então, ter um suporte visual, um suporte documentado que você possa compartilhar com as pessoas e que durante a própria reunião, isso é muito também pelo fato da gente estar à distância, que você possa compartilhar a sua tela e que a pessoa possa ver o PowerPoint compartilhado na sua tela, e aí você vai mostrando para ela passo a passo o que você espera, qual que é a pauta. Então, esse suporte visual para suas reuniões. Então, muito importante quando é uma reunião frequente, em que você vai sempre encontrar essas pessoas a cada semana, a cada mês, assim, vocês têm uma lembrança do que foi feito na reunião anterior e já conseguem partir dali, ou para as pessoas que faltaram em uma, conseguem dar uma olhada nesse documento. Mas ele também pode ser importante para reuniões pontuais, onde as pessoas chegam, desembarcam na sua reunião, não sabem do que você está falando, e aí para você colocar elas a par do que você está falando, é interessante ter esse documento, uma visão geral do que está acontecendo até aquele momento. Então, vamos supor que seja uma reunião de validação de algum projeto do seu budget financeiro, né? Dos seus gastos financeiros naquele projeto. E aí, os diretores não têm ideia exatamente do que foi feito, ou também não têm ideia do que vocês estão buscando fazer, ou das dificuldades, ou das possíveis futuras ações. Então, é muito importante vocês terem um documento onde essas pessoas vão poder visualizar melhor todas essas informações, porque quanto mais redundância de informação você tiver, melhor. Assim como numa sala de aula, se eu ficar só falando sem um suporte visual, as pessoas elas vão se perder, elas vão pensar em outra coisa, elas vão olhar para o lado, elas vão pegar o celular delas. Então tem que ter um suporte visual que ajude a condução dessa reunião e você falar sobre os pontos, né? Então esse foi nosso terceiro ponto aí. Agora o nosso quarto ponto, nossa quarta dica para você conduzir bem uma reunião, organizar uma boa reunião, é você definir prazos e tarefas. Tá? Então você vai definir ações para as pessoas e prazos para elas. Ao final da reunião ou ao longo da reunião, se vocês identificaram que tem uma tarefa, então a gente tá aqui num plano de comunicação, tá? Vamos fazer um evento, nosso evento aí que eu tô contando para vocês. E aí a gente listou a ação de criar um post, a outra ação de postar esse post no LinkedIn. Então, quem vai criar o post? Quem vai buscar a arte? Quem vai fazer o texto? E aí durante a reunião, você pode primeiro de tudo, falar, alguém gostaria de se propor? Ninguém falar, assim, não deixa muito tempo também, né? Aí você já pergunta pra alguma pessoa que você saiba que tenha realmente esse engajamento, ou que seja da área, depende do grupo de trabalho que você tiver, né? Mas se você tiver pessoas que são dessa área específica da comunicação, se for relacionado a esse tipo de ação, você já pode propor diretamente, falar, olha, Carol, Dani, alguma de vocês pode fazer? Diretamente você já pergunta.
Vocês se incomodam? Vocês têm tempo de fazer? Aí elas vão te dar o feedback. Então é muito importante você sempre perguntar se a pessoa tá à vontade com a sua pergunta, se ela aceita, né? Então, primeiro, você pode fazer essa tarefa? Posso, Mari? Respondeu que pode. Ah, legal, Carol, pra quando? Então, será que pra segunda-feira que vem você pode entregar? Ah, posso? Ah, então tá bom, então você anota. Ah, se ela falar, nossa, Mari, essa semana eu não consigo. Então eu viro e falo, Dani, você pode fazer? Ah, pra quando? É a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, você pode ter essa proatividade de pedir, de perguntar se a pessoa se sente à vontade, de perguntar o prazo. E negociar, né? Se ela não tiver à vontade, negociar uma data. Acho que tudo passa por uma boa comunicação e você propor tudo isso pras pessoas, né? Pra sua equipe que tá trabalhando com você. Então, e no caso também de outra área, se for uma área assim, precisa fazer o pagamento de alguma coisa. Então, a pessoa responsável do pagamento vai fazer, ô Felipe, você pode me ajudar? Então, acho que você sempre pedir esse retorno das pessoas é muito interessante, é muito importante, né? E aí, entramos, já nessa tocada aí, entramos na nossa quinta dica, que é você sempre perguntar o que as pessoas acham, pedir feedback, pedir opinião e qualquer decisão que vocês forem tomar, e se for um grupo de trabalho, um pouco mais transversal, em que vocês tenham que decidir sobre um evento, decidir sobre alguma ação um pouco mais em conjunto com partes interessadas que tenham quase o mesmo nível de decisão que vocês, é muito importante você perguntar se elas estão confortáveis com isso, pedir um feedback, de repente até pedir um feedback sobre o andar da reunião e pedir uma opinião, se eles querem que a gente aborde de uma forma diferente, se tá tudo bem, e aí você termina resumindo as esperas, as ações que você tá esperando para a próxima reunião e faz esse apanhado, e aí encerra por aí, faz esse resumão para as pessoas terem certeza do que foi definido, se vocês atingiram os objetivos, né, que vocês definiram no começo da reunião. Se não atingiu todos os objetivos, será que é muito grave? Será que esses objetivos então podem ser postergados para a próxima reunião? Ou se vocês vão ter que ficar mais um tempo? Ou se vai ter que definir por e-mail? Então, esse ponto final, assim, né, esse apanhado geral final é importante também para todo mundo ter essa impressão, ou não é só ter impressão, mas para todo mundo ter essa visão, se a reunião foi proveitosa ou não, se vocês definiram o que tinha que ser definido ou não. Então, fazer esse apanhado final, depois de vocês terem conversado, falado sobre as ações, definido quem vai fazer, prazos, todo mundo tá confortável e quais são as perspectivas e próximas etapas. E também lembrando, assim, algumas coisas que eu costumo fazer até no meio da reunião, se vejo que as pessoas estão muito indo pra todos os lados, assim, tem medo, fala, gente, vamos voltar aqui pro assunto, né, hoje o objetivo não é esse, a gente definiu o objetivo no começo da reunião, então desculpa, mas a gente vai voltar a conversar sobre o escopo do projeto, sobre a organização da comunicação do evento, dependendo do escopo que vocês estiverem trabalhando. Então, é muito importante a gente saber lidar com as frustrações e expectativas das outras pessoas durante as reuniões. Tem hora que elas querem falar só por falar, então, bom, deixa falar um pouco, né? Às vezes as pessoas precisam se expressar, então não tô falando pra você não deixar ninguém falar, mas pra realmente dirigir a reunião de uma forma empática, você escutar, falar, gente, vocês estão confortáveis, vocês querem falar alguma outra coisa, querem dar alguma outra opinião ou alguma outra ideia, e aí vocês irem avançando, porque senão vira aquela história, né, de reunião sem objetivo, sem definir nada, só pra contar o que você fez. Se você só pra contar o que você fez e não precisa daquela reunião, né, manda um e-mail, faz outra coisa. E aproveita o tempo de vocês da melhor forma. Espero que vocês tenham gostado, anotado todas essas dicas. Escreve bonitinho ali, quem tiver pondo em prática, manda pra mim o seu feedback, conta pra gente se você colocou em prática. E tem mais uma coisa muito engraçada pra contar, gente, vou contar agora nesse vídeo mesmo. Eu fundei uma associação com os colegas lá na França e a gente tava fazendo as reuniões de uma forma sociocrática, né? Não sei direito explicar isso em português, mas era uma forma com mais, assim, menos hierarquia para decidir as coisas durante as reuniões. Então, ninguém era o chefe, realmente todo mundo de igual para igual. E, por exemplo, numa equipe de trabalho, onde todo mundo é igual para igual, isso funciona legal, né? E aí a gente tava numa associação, uma ONG, tá? Uma ONG onde ninguém era chefe de ninguém. Nós éramos 6 e
aí a gente trabalhava dessa forma, né? Então eu comecei a trabalhar assim com essas pessoas em 2020. E era sempre assim, a gente fazia cada rodada de definição de alguma coisa. Então, queremos escolher o nome da ONG. Aí eu falei alguma coisa, o João falou alguma coisa, a Maria falou outra coisa, a Carol falou outra coisa. Aí ninguém sabe o que quer, todo mundo tá querendo um negócio. Então a gente fala, gente, vamos votar, né? Então a gente vota. Quem tá a favor, beleza. Quem tá contra, tem que argumentar necessariamente porque tá contra e trazer uma contra-ideia. E quem tanto faz, beleza. Não tô tão feliz, mas tanto faz, né? Pra poder repensar. Porque se a pessoa tá meio tanto faz, então a gente vai acender um alerta de que não é todo mundo que tá de acordo. Mas é um modo de organizar as reuniões e de se comunicar muito empático, eu achei, e que escuta muitas pessoas e que quando alguém quer falar, a gente escuta. E se ela tem alguma ideia pra ir contra a ideia que a gente tá tendo, ela fala, ela expõe e a gente vota de novo, entendeu? A gente vai sempre votando e sempre vendo o que a maioria o que todo mundo tá dizendo. E um veto, né, não é pela maioria, mas se uma pessoa já vetar, aí significa que a gente tem que rediscutir, né? Então todo mundo tem que estar ou contente ou tanto faz, tá? Ou por mim tudo bem, quer dizer isso, né? Por mim tudo bem. Não estou tanto a favor, mas não sou contra. Se alguma das 6 pessoas, 7, 8 pessoas, o número que for contra, aí significa que tem que recomeçar essa conversa, refazer a votação, e essa pessoa que foi contra precisa argumentar e dar uma contraproposta, né? Porque aí senão, se ela só tiver contra e não tiver nenhuma ideia, então aí o processo se bloqueia, né? Então aí não funciona nesse processo aí, usando esse tipo de metodologia. Mas o que eu ia contar de engraçado é que eu comecei a trabalhar assim com esses meus colegas fora do trabalho, e aí eu me vi fazendo a gestão das minhas reuniões do trabalho de uma forma muito mais empática. E eu, às vezes, no final perguntava: e você tá satisfeito? Você tá à vontade com essa decisão? Você quer dividir alguma coisa? Aí foi muito engraçado, porque às vezes as pessoas não estavam esperando, né? As pessoas não esperam que quem tá fazendo a gestão da reunião pergunte isso, né? Eles, nossa, não, tô bem, né? Tô feliz. Ou aí às vezes falavam, não, tem uma outra ideia. Então achei que foi assim muito legal, muito proveitoso. E a partir de uma experiência, um outro tipo de trabalho que eu tive assim, fora do contexto profissional, numa ONG, foi super legal mesmo, gente. Achei uma experiência muito diferente, que só teve a agregar. E bom, agora eu terminei de fato. Então se vocês ainda não deixaram seu like ou não se inscreveram aqui no canal, já faça. E já vamos nos conectar lá nas outras redes sociais, no LinkedIn, Instagram, Spotify. Vou deixar tudo aqui pra vocês, pra gente ter outros canais de contato. Muito obrigada e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!